Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Eu tenho um gato. Aliás, ao longo da minha vida, eu sempre gostei muito de gatos. Tenho gato e tenho cachorro em casa. E aí, esse gato que a gente tem agora, ele é um bichinho grande, mas ele é muito dócil, né? Você pega no colo, ele aceita, você vira ele de ponta cabeça, ele aceita, ele brinca. A gente teve uma gata, né, a penúltima que faleceu, que ela era toda irritada. Ela subia no colo da gente com as unhas de fora, então arranhava, ela para pular do colo ela arranhava. Quando ela queria entrar no quarto, ela ficava arranhando a porta e miando. Se ela ficasse na janela, corria o risco dela cair, ela caiu várias vezes pro lado do jardim, né? E ela era meio sonsa. E aí ela pulava da janela pro jardim, mas ela não pulava do jardim de volta pela janela, ela tinha que entrar na porta. Então ela ficava na porta da sala arranhando, miando, miando, miando. Quando a gente demorava, ela entrava miando, resmungando. A gente falava que ela estava xingando a gente. Esse gato que eu tenho agora, não. Ele é gato mesmo, ele sobe na árvore, fica no telhado, ele entra por qualquer buraco, qualquer janela. Aliás, se a janela tiver, né, a janela de correr, se estiver meio fechada, ele põe a patinha e consegue abrir. Mas ele é um gato. E aí meu marido foi brincar com ele esses dias e ele tacou a unha, mordeu mesmo e tacou a unha na mão dele. Falou, tava brincando com o gato, né, e ele me unhou. Instinto, né? Nem sempre ele se controla. E aí essa ocorrência me fez lembrar de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, que fala da águia e das galinhas. Então, numa fazenda muito grande, né? Tinha lá o fazendeiro com as suas criações, suas plantações, e tinha uma árvore muito alta. E lá em cima desta árvore tinha um ninho. E o fazendeiro observava o ninho. Um dia, o fazendeiro viu que a águia grande estava morta no chão. Ele não sabe do que ela morreu, mas encontrou a águia no chão. E aí ele pensou, tem um ninho lá em cima, será que tem filhote? Se tem filhote, ficou sem a mãe. E aí ele decidiu subir naquela árvore para verificar o ninho da águia. Depois de muito trabalho, subiu, quando chegou lá tinha realmente um filhotinho de águia. Ele falou, e agora? Se eu deixar ele aqui, ele vai morrer, né? Porque agora ele não tem mais a mãe para alimentar ele. Eu vou descer ele e vou cuidar. Desceu com o filhotinho de águia e colocou ele lá junto com as galinhas. E aí alimentava, cuidava, e aquele filhote de águia foi crescendo no meio das galinhas. Convivendo com as galinhas, ele foi tendo o comportamento de galinhas. Então ele ciscava no chão, né? Ele não abria as asas para voar, ele foi crescendo. E as pessoas que iam visitar o fazendeiro, que passavam lá pela fazenda, tinham duas falas para o fazendeiro que faziam ele pensar. Uma era do risco que ele estava colocando as galinhas, porque a águia era uma águia, e com o instinto de águia, um dia ele podia atacar as galinhas e dizimá-las. E a outra fala era que a águia estava sendo privada de ser águia, porque ela estava ali, criada, educada, né, com comportamentos de galinha, mas ela, na verdade, era um animal que tinha na sua habilidade o voar, alçar voos, ir longe. E ali estava acostumada a viver como galinha, receber o alimento, a ciscar, não sabia caçar, não sabia se virar, e o fazendeiro ficava muito dividido nisso, né? E ele começou a observar realmente a águia no meio das galinhas, que ela não era galinha, qual que era a finalidade, porque as galinhas estavam ali para botar ovos, estavam ali para depois serem alimentos, mas e a águia? A águia naquele meio, qual que era o papel dela? Qual que era o objetivo dela? E aí, incomodado com aquela situação, ele decidiu dar uma oportunidade de ver se a águia assumia a sua condição de águia. Então levou ela no alto de uma montanha, né? E chegou lá, jogou a águia para cima, voa. E aí a águia
não voava, caía no chão, ciscava, 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 igual galinha. Tentou várias vezes, várias vezes. Numa determinada vez, a águia abriu as asas. E ao abrir as asas, ela percebeu que ela podia voar. E aí ela saiu voando. E ao sair voando, ela assumiu a sua condição de águia. Então ela até voltou, mas ela não se comportou mais como galinha, né? E saiu voando e ganhou o mundo. O que eu quero dizer com essa história em relação à vida da gente? Toda mudança é complicada, é difícil, depende de uma decisão. Quando a gente decidiu lá, bebezinho, aprender a andar, a gente caiu, bateu nas coisas, machucou a boca, machucou o joelho, chorou, mas aprendeu. E o andar nos deu liberdade de movimento, de pegar as coisas, né, na hora que a gente queria, de não depender dos outros, de ir. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai decidindo na vida. Ah, eu vou namorar e quero me casar. Casar significa uma mudança de ambiente, uma mudança de atitude, uma mudança de condição. Você não decide só para você. Você decide pelo outro, você convive com o outro e todas as questões relacionadas ao viver junto. Eu quero ter filhos. Ter filhos é um desafio, é alçar voos, lançar semente, né? É mudar completamente a vida. Você tem um filho, não quero mais ter o filho, deixa pra lá, muda de ideia. Porque o casamento você até diz, não quero mais viver junto, acabou o casamento, separa, vamos reaprender a viver sozinho, vamos voltar para casa dos pais, mas o filho não dá. É uma decisão para a vida. Não dá para dizer assim, não quero mais ter, teve e acabou. E assim é em relação à profissão da gente. Então, todas as pessoas passam por essas etapas. Às vezes, a gente analisa as pessoas pela questão do instinto, né? Ah, ela é águia, né? Não é galinha. Galinha age desse jeito e a águia age daquele. A gente separa em grupos. Ah, o gato reage assim porque é o instinto dele. A diferença do ser humano para os bichos, para os animais, é que a gente, no decorrer da vida, tem que aprender a controlar os nossos instintos. O cachorro está com vontade de fazer xixi, aonde ele estiver, ele vai lá e faz xixi. O ser humano aprende, na sua infância, a se controlar para esperar ir no banheiro e fazer no banheiro. Quando não tem opção, você até vai no matinho fazer, mas você não se sente natural, porque já foi condicionado de outra maneira. Então tem a questão da personalidade, tem a questão do instinto da gente e tem a questão dos condicionamentos, das normas sociais, das mudanças que a gente tem que assumir ao longo da vida. Tem pessoas que nasceram para ser águias, que têm potencial para ser águia, mas ela se acomodou naquela vida de galinha, porque pensa, né? Vamos pensar na condição da galinha. Está ali no cercadinho, protegida, tem alguém que o protege, né, dos perigos, dos predadores, recebe alimentação, está ali ciscando, não está nem pensando, né, o que vai acontecer depois. Está ali, naquele dia a dia, hora de comer, escureceu, hora de dormir, aí deu vontade de botar o ovo, vamos botar o ovo, e vai seguindo naquele dia a dia, não pensa no depois. E se acomoda e se acostuma com aquilo. O gato doméstico está acostumado a receber a comida, então Mia a gente dá comida. Está acostumado ao cantinho dele da água. Eu tive gato que tomava água na torneira, tive gato que tomava água na vasilhinha. Esse gato agora que eu tenho, ele gosta de tomar água no box do banheiro. Então ele gosta de lamber lá no tapetinho, então eu tenho que jogar água, ele mia, vai atrás de mim, eu vou lá, jogo água no tapetinho e ele lambe no chão. É como ele gosta de beber água. Então ele tem a condição dele, da personalidade, as adaptações dele. Às vezes a gente acha que a pessoa ser ali galinha, se acomodar naquela situação é ruim, nos incomoda, mas para ela tá bom. Ela não quer mais do que isso. É o funcionário que está ali como
Serviços Gerais, está feliz porque é Serviços Gerais e não sei outra coisa, vai ser Serviços Gerais a vida inteira. Vai ser porteiro da empresa 20 anos até se aposentar. Vai ser operador de uma determinada máquina 20 anos até se aposentar, né? E tá feliz com aquilo, e não evolui, não tem problema ser a galinha, né? Desde que você esteja feliz com aquilo. Mas tem a águia lá no meio das galinhas, que ela está acostumada com aquela vida, ela não conhece uma outra coisa, mas ela tem potencial para crescer, ela tem potencial para voar. E aí, às vezes, o que falta é a oportunidade. São os nossos funcionários que têm potencial para mais alguma coisa, para uma outra função, e às vezes só faltou oportunidade. Né? Você precisa colocar ele lá. Ele vai cair se não tiver um suporte, você vai botar ele para voar e ele vai cair. E é o que acontece também com muitos dos nossos funcionários. Às vezes a gente promove, dá a possibilidade de promoção, mas não acompanha, não ajuda. Não joga ele para cima para poder ele alçar voos, não dá o feedback, não conversa a respeito e aí ele despenca. E aí fica uma galinha frustrada porque não conseguiu voar, não teve ajuda, não teve suporte, né? E vai continuar sendo galinha, mas não vai ser a galinha acomodada naquilo porque quer, vai ser a galinha infeliz. Vai ser a galinha que não está satisfeita com o que está fazendo. Então também, para alçar voo, a gente precisa dar suporte, precisa ajudar, né? Precisa dar o impulso para poder voar. Às vezes a própria pessoa tem essa consciência. Aí eu quero voos maiores, como eu fiz na minha trajetória. Eu não queria só ser orientadora socioeducativa. Né? Alguém me disse que eu tinha condições de ser além disso e eu acreditei. E acreditando nisso, né, essa pessoa me jogou para cima para alçar voo, e eu comecei a abrir as asas. E abrindo as asas e começando a voar, eu falei, puxa, tem muito mais do que isso. Imagine a águia lá em cima. Ela só conhecia aquele pedacinho da fazenda que era o galinheiro. De repente ela viu um mundo lá em cima que era muito maior, que tinha muito mais possibilidades do que aquele cantinho onde ela estava. E muitas vezes a gente tem que ter essa sensibilidade para saber se a pessoa é galinha ou é águia. Se ela é águia, a gente tem que jogar para cima. Se ela é galinha, a gente tem que dar as condições dela ser a melhor galinha possível ali dentro daquela rotina do galinheiro. Então ela vai aprender até onde ela pode para não correr perigo, o que ela deve fazer, qual que é a rotina, tem que dar suporte. Todas as pessoas precisam de mentoria, de suporte, de incentivo, de impulso para poder descobrir os seus potenciais, aprimorar os seus potenciais e alçar voo. Tem algumas pessoas que sonham com uma determinada profissão. Ah, eu quero ser psicóloga, eu quero ser médica, eu quero ser. E aí até investe nesse sonho, né, para alçar o seu voo. Então eu entro na faculdade, eu pago com sacrifício, a minha família me ajuda, eu me formo. Só que aí quando aparece, primeiro que aparecem as oportunidades, normalmente precisa de experiência. Aí a pessoa se barra porque fala assim, ah, mas eu sou formada, mas eu não tenho experiência. Então como que eu vou concorrer à vaga? E aí vai se fechando, se acomodando naquilo. Lembra? Eu já falei num vídeo atrás, né? Dos assistentes sociais que se formam em serviço social, são orientadores socioeducativos dentro do serviço, se formam em serviço social, mas se acomoda naquela condição de orientador socioeducativo e fica só reclamando, ah, mas não aparece oportunidade para mim. Só que tem um processo seletivo interno e a pessoa escreve mal e não se preocupa em melhorar a escrita. E a pessoa não se coloca, não se comunica, né? E aí também não se preocupa em aprender técnicas de comunicação que façam com que ela se destaque. As pessoas têm medo de ser águia. A gente tem, é natural, a gente tem medo das coisas novas, né? A maioria de nós tem medo, da minha geração tem medo das mídias sociais, tem medo do caixa eletrônico, eu não sei fazer isso, internet, e-mail, né? Tem medo de escrever, tem medo de se colocar, a maioria de nós tem e é normal. Só que se a gente não quiser
alçar voos, aprender mais, se tornar uma águia, se a gente não fizer isso com muita força, com muita constância, buscando ferramentas, não vai voar. Mesmo que alguém nos leve do alto da montanha e jogue, ou a gente vai cair e continuar ciscando como galinha, ou a gente vai se espatifar naquele pedaço e acabou tudo, né? Então, é preciso que tenha esse desejo interno de ser águia, é preciso que a gente, enquanto liderança, gerência, que está à frente, tenha a sensibilidade de descobrir os potenciais de cada um, quem pode voar mais, quem pode voar menos, e ajudar, porque não é só descobrir. Ah, eu descobri, eu encaminho todo mês um funcionário para a promoção, mas ninguém nunca é promovido, tá? Só o encaminhar, pastor, você conversou? Você dá feedback no dia a dia? Que ferramentas de gestão você usa com as suas equipes? Que ferramentas de promoção pessoal você usa com os seus liderados? O que você está fazendo para dar condições das pessoas de descobrirem o seu lugar e fazerem bem a sua função? Porque um operacional de serviços gerais, de auxiliar de cozinha, ele é muito importante dentro do serviço. Não dá para sobreviver como ele. Assim como nos hospitais, os médicos são importantes, os enfermeiros são importantes, mas o pessoal da limpeza é imprescindível. Porque se ele não fizer o trabalho dele, nem o enfermeiro nem o médico vai conseguir fazer e ainda vai contaminar todo mundo, enfermeiros, médicos, pacientes, todo mundo. Então é importante que ele faça e faça bem feito aquilo. Porque mesmo nesta função de limpeza, tem degraus. Tem os que fazem direito, os que se aprimoram. Pensa bem, trabalhar dentro de uma cozinha é uma coisa fácil? Não. Pega um manual da Covisa, né, um manual técnico aí de alimentação, de como conservar, de como limpar, de como acondicionar, de como manusear, é um monte de coisas. Coisas que a gente não pensa na casa da gente. Né? A gente deixa a pia molhada, a esponjinha tá ali de qualquer jeito, você não tem muita preocupação. Aí na tábua que você corta a carne, você corta a verdura, tá tudo muito bem. E não acontece quase nada. Aí vai no ambiente de alimentação, que é servida a alimentação, e fala em contaminação cruzada. O auxiliar de cozinha tem que ter essa noção para desenvolver bem. Não é só porque ele é auxiliar de cozinha, o salário dele é menor, a função não é importante. É. E é importante que se saiba. Uma coisa boba. Qual que é o jeito certo de varrer a casa? Para fora da casa ou para dentro da casa? Para dentro do cômodo? Você passa pano no chão e tira o pó dos móveis depois, ou você tira o pó dos móveis e depois passa pano no chão? E esse tirar o pó dos móveis é com espanador? Vamos pensar no espanador. O que você está fazendo com o espanador? Você está espalhando o pó daquele espaço. Mas se você está só espalhando, ele está indo para onde? Está indo para a parede, está indo para o chão e uma parte até volta para o móvel que você espanou. Qual que é o jeito certo? Pano úmido. Mas eu preciso passar lustramóveis? Eu posso passar álcool? O que eu passo? Cada móvel tem a sua condição ideal, seu produto ideal, né? E ainda tem as questões de saúde. Se eu vou usar um produto, tem gente que bota um monte de produto com perfume. Aí asmático, pessoa que tem bronquite, problema respiratório, lascou, né? Porque sente aquele cheiro e já desencadeia um problema de saúde. Então, qual que é o certo? Para tudo que a gente faz, precisa pensar. E para tudo que a gente precisa pensar, tem o fazer bem, o fazer de qualquer jeito, o fazer mal, o aprimorar mais, o aprender melhor. Tem o ser galinha e o ser águia. O que você é na sua vida? Você é galinha? Mas você é uma boa galinha ou você não serve nem para botar ovo? Tá só ali fazendo bagunça no terreiro e acabou. Será que você é águia? Alguém está te jogando para cima e você está saindo para voar? Ou você está caindo no chão de novo e continua ciscando? Eu posso te jogar para cima.
Eu posso te dar ferramentas para você descobrir se você é galinha ou se você é águia. E se você descobrir que você é águia e quer voar, eu posso até te ajudar nisso. Mas a decisão é sua. É você quem sabe, é você que reflete o que você quer ser. Apesar de todo o medo que a gente tem de mudança, o mundo está mudando o tempo inteiro. As coisas estão mudando todo o tempo. Mesmo que você faça as mesmas coisas, elas têm alguma característica diferente nos dias de hoje. Então, como que você vai lidar com essas mudanças? Como que você vai perceber as oportunidades? Como que você vai aproveitar essas oportunidades que você percebeu? É uma autoavaliação sua. Então pense, o que você quer na sua vida? Se você está estacionado, né, no terreiro como galinha, até almejando virar uma águia, mas o que você está fazendo para alcançar esse voo? Você se formou, né, psicólogo, assistente social, médico. O que você está fazendo para colocar em prática esse conhecimento? O que você está fazendo hoje para contribuir com o seu sonho? Para fazer com que esse sonho se torne realidade? Porque sonhar é fácil, querer é até fácil. Transformar este sonho, este desejo, em uma coisa real requer sacrifício. Educar filhos requer sacrifício. Até conviver com o gato, educar o gato, fazer ele fazer as necessidades na caixinha, fazer ele comer na vasilha dele, fazer ele aprender que não deve subir na mesa, na pia e pegar os alimentos, né? Que tem muito gato que faz isso também. Tudo isso é treino, é constância, é uma decisão em primeiro lugar e depois um investimento. Então me diz, você está tomando a decisão de mudança? Faça autoavaliação. E se você quer realmente mudar, o que você está fazendo para isso? Vamos conversar a respeito? Deixe aí nos seus comentários, né? Me conte o que você achou desse vídeo, o que fez você refletir, converse com as outras pessoas e, se você quiser ser uma galinha, seja uma boa galinha, a melhor galinha do galinheiro. Mas se você quiser ser uma águia, primeiro, vai para o alto da montanha. E de lá do alto da montanha, comece a descobrir as ferramentas que vão te impulsionar para o voo. Se você é líder de equipe, o que você está fazendo para descobrir os talentos da sua equipe? E descobrindo esses talentos, o que você está fazendo para facilitá-los, para aprimorá-los? Eu aguardo o seu comentário. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Não se esqueça de se inscrever nos canais, tem e-books aí disponível para você baixar e ler com algumas ferramentas relacionadas à liderança, relacionadas à comunicação. E a gente se vê. Até mais!